Dando continuidade ao estudo dos crimes contra a vida, que foi iniciado pela professora Valéria, hoje vamos tratar dos crimes de aborto em todas as suas formas, bem como as hipóteses em que essa prática é permitida. E finalizando os crimes contra a vida, analisaremos os crimes de participação em suicídio, previsto no artigo 122 do Código Penal. O aborto pode ser conceituado como a interrupção da gravidez com a consequente morte do feto. Em termos de aborto, podemos falar em aborto natural, o qual não é crime e consiste na interrupção espontânea da gravidez. Temos o aborto criminoso, que é previsto no nosso Código Penal, nos artigos 124 a 126. Também podemos falar em aborto acidental, o qual não é crime e ocorre em consequência de quedas, acidentes em geral, etc. Já o aborto legal ou permitido é previsto no artigo 128 do Código Penal, tendo como espécies o aborto necessário e o aborto sentimental. O bem jurídico tutelado pelo aborto é a vida intrauterina, ou seja, a vida do feto, já que a vida extrauterina é tutelada pelo homicídio. Assim sendo, se o feto já estava morto e o médico o retira, não há crime, já que não havia vida intrauterina. Também não haverá crime se o feto estava morto e a mulher, não sabendo desta circunstância, pratica manobras abortivas, pois, neste caso, estamos diante de um crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Ocorre outro sim, o crime impossível, quando a mulher se utiliza de medicamentos incapazes de produzir o aborto ou a morte do feto. Exemplo, o conhecido Citotec, só que este falsificado, de farinha. Ou quando a mulher se vale de rezas, benzimentos ou simpatias. Ora, estes meios, evidentemente, por ela utilizados, são absolutamente ineficazes para produzir o resultado pretendido. Os meios mais usuais para a prática do crime de aborto são a ingestão de medicamentos abortivos, a introdução de objetos pontiagudos, a raspagem, a curetagem e a sucção. Ainda é possível a utilização de agentes elétricos. Cientificamente, o processo de expulsão do feto com eliminação da vida intrauterina é chamado de abortamento, sendo que o aborto seria o resultado deste procedimento. No entanto, no meio jurídico, o procedimento abortamento acabou por adotar o nome do resultado, vale dizer, aborto. Vamos apontar algumas observações comuns às figuras típicas do aborto criminoso. O aborto só é punido a título de dolo. Não existe crime autônomo de aborto culposo. Se alguém, de forma culposa, provoca um aborto, responde por lesão culposa, sendo que a vítima é a gestante. Porém, se a conduta culposa for da própria gestante, o fato é atípico. É um crime de ação livre, no que concerne a sua consumação. Em todas as figuras típicas, o aborto se consuma no exato momento da morte do feto. Desta forma, é admissível a tentativa em todas as espécies e modalidades do delito. O elemento subjetivo é o dolo, seja ele direto ou eventual, de modo que não existe crime de aborto culposo. Assim sendo,
se alguém culposamente causa aborto em uma mulher, responde por lesões corporais, pois o aborto é considerado uma lesão e acarreta estas à mulher. Se a mulher culposamente provoca o aborto em si mesma, não há crime, pois a autolesão é um fato atípico. Analisando as figuras típicas, temos o autoaborto ou consentir para provocá-lo, conduta prevista no artigo 124 do nosso Código Penal. O aborto consentido, previsto no artigo 126, o aborto não consentido, previsto no artigo 125, e as formas qualificadas previstas no artigo 127. O aborto legal ou permitido, este encontra a previsão no artigo 128. Passemos então à análise de cada uma das figuras típicas. O artigo 124 do nosso Código Penal prevê duas modalidades de delitos diferentes, sendo que para ambas, sujeito ativo somente pode ser a gestante e a vítima somente pode ser o feto. A primeira modalidade, conhecida como autoaborto, ocorre quando a própria gestante pratica a manobra abortiva. De regra, é através de ingestão de remédios abortivos. É um crime próprio, já que praticado pela própria gestante. A segunda modalidade consiste em consentir que terceiro provoque o aborto. Ocorre quando a gestante não provoca o aborto pessoalmente. É um terceiro que o provoca. A gestante, apenas consente nesta prática. Este terceiro, por sua vez, responde por infração ao artigo 126 do Código Penal ao praticar um aborto com o consentimento da gestante. A gestante, esta, por seu turno, responde pelo artigo 124 na modalidade de consentir que outrem lhe provoque o aborto. Já o artigo 126 do Código Penal prevê a conduta de quem provoca o aborto com o consentimento da gestante. É o chamado aborto consentido. Nesse caso, ocorre a exceção à teoria unitária humanista, segundo a qual todos que colaboram para um crime respondem por esse crime. Ocorre a exceção porque a gestante responde pelo artigo 124, cuja pena é de detenção de 1 a 3 anos, enquanto que o terceiro responde pelo artigo 126, cuja pena é de reclusão de 1 a 4 anos. O crime do artigo 126 pressupõe que o consentimento dure até a consumação do aborto. Se a gestante o retira e o agente não faz cessar as manobras abortivas, responde pelo crime do artigo 125, ou seja, que consiste em praticar o aborto sem o consentimento da gestante. O artigo 126, parágrafo único, determina a aplicação do crime de aborto sem o consentimento da gestante, nas hipóteses em que o consentimento foi obtido mediante violência, grave ameaça ou fraude, ou ainda quando a gestante é menor de 14 anos ou é doente mental, de forma a lhe retirar a capacidade de entendimento acerca do ato. Observe-se que nestas hipóteses
a lei considera que o crime foi praticado sem o consentimento da gestante. Tormentosa é a questão de se saber se o partícipe da gestante responde pelo crime próprio da gestante, o artigo 124, ou se será responsabilizado por infração ao artigo 126 do Código Penal, que consiste em praticar aborto com o consentimento da gestante. A resposta depende da conduta do partícipe. Se sua conduta é ligada ao consentimento da mulher, responderá por infração o artigo 124. Como, por exemplo, o amigo, o namorado, os pais que estimulam o aborto, que acompanham a gestante até a clínica de aborto. No entanto, aquele que realiza a conduta estreitamente ligada ao executor do crime responde por infração ao artigo 126, como no caso, por exemplo, da enfermeira da clínica abortiva, da recepcionista, etc. Cuidemos agora da conduta prevista no artigo 125 do Código Penal, que consiste em provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Ocorre quando não houve o consentimento da gestante ou quando o consentimento foi obtido mediante violência, grave ameaça ou fraude. Ou ainda quando a gestante é menor de 14 anos ou é doente mental, de forma a lhe retirar a capacidade de entendimento acerca do ato. No entanto, nestas condições, é de se observar que se a vítima está grávida, foi vítima de estupro, de modo que o aborto pode ser realizado, desde que autorizado por seu representante legal. É o que estabelece o artigo 128, inciso 2, do nosso Código Penal. Se a mulher está grávida de gêmeos, haverá 2 crimes de aborto em concurso formal, desde que o agente, evidentemente, tivesse conhecimento dessa circunstância. Pois, caso contrário, responderia somente por um crime de aborto. Se o agente quer matar a mulher e não sabe da gravidez e acaba causando o aborto, responderá por lesão corporal ou por homicídio. Na tentativa de suicídio que decorre aborto, temos 2 posições. A primeira, no sentido de que não há aborto culposo, de modo que o fato é atípico, não se punindo a autolesão. A segunda sustenta que a mulher assumiu o risco, de modo que responde por aborto com dolo eventual. Estudemos agora o artigo 127 do nosso Código Penal. Se em razão do aborto ou da manobra abortiva, a gestante venha a sofrer lesão corporal de natureza grave, a pena dos artigos 125 e 126 é aumentada de 1/3. Se a gestante vier a morrer, a pena é aplicada em dobro. Se a gestante sofre lesão corporal de natureza leve, não há previsão legal. Neste caso, ficam absorvidas estas pelo crime de aborto, por serem uma consequência material desta infração. O artigo 127 não é aplicável aos crimes praticados pela gestante. Os resultados
lesão corporal grave ou morte, previstos no artigo 127, somente são aplicáveis quando o resultado é culposo. Evidente, pois se o agente quer a morte e também o aborto, ele responde, evidente, pelos dois crimes, de forma autônoma, mas, via de regra, em concurso formal imperfeito. Trata-se de crime préter-doloso, onde temos o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Vale dizer, o dolo no aborto e a culpa em relação às lesões corporais de natureza grave ou a morte. Se alguém pratica uma manobra abortiva e de forma culposa provocar a morte da suposta gestante e posteriormente constatar-se que a mulher não estava grávida, haverá homicídio culposo, não se aplicando, neste caso, o artigo 127. Ora, é evidente, neste caso, ocorreu um crime impossível em relação ao aborto. Sempre que houver tipificação de crime de aborto de forma autônoma ou em concurso com outro crime, não será aplicada a agravante genérica de crime praticado contra a gestante, sob pena de incorrermos em bis in idem. Para que o agente responda pela forma qualificada pelo resultado, não é necessário que o aborto seja consumado. Assim, se o aborto não se consuma, eis que, em razão das manobras abortivas, a criança nasce e sobrevive, mas a gestante vem a sofrer lesões corporais de natureza grave ou morre, o agente responderá ainda assim pela figura qualificada. Observe-se o texto legal. Em consequência do aborto, que se refere à forma consumada, ou dos meios empregados para provocá-lo, que denota a forma tentada. Quem provoca a morte da mulher, sabendo que esta está grávida, responderá por homicídio e por aborto, ainda que se prove que ele não queria causar a morte do feto, pois, neste caso, assumiu o risco de produzir este resultado. Suponhamos que A instigue B a provocar aborto em si mesma. Esta o faz e morre. A responde por infração ao artigo 124 do nosso Código Penal e não por infração ao artigo 127, já que este não se aplica ao autoaborto. No entanto, se ficar demonstrado que o mesmo agiu com culpa em relação ao resultado morte, por exemplo, aconselhando-a a tomar um número excessivo de medicamentos abortivos, responderá também pelo homicídio culposo. Se uma mulher procura um médico para fazer um aborto e este realiza tal procedimento, só que em razão das manobras abortivas, a mulher vem a falecer, descobrindo-se, então, que ela não estava grávida. Não responde o médico por infração ao artigo 127 do Código Penal, já que o crime de aborto não existiu por absoluta impropriedade do objeto. Responde o médico, neste caso, por homicídio culposo. Cuidemos das hipóteses de aborto legal previstas no artigo 128 do nosso Código Penal.
Trata-se aqui de uma causa excludente da criminalidade, embora a redação do dispositivo dê a entender que seria uma excludente da culpabilidade, por empregar a expressão não se pune. Melhor seria que tivesse utilizado a expressão não há crime. Há duas espécies de aborto legal: o aborto necessário e o aborto sentimental. Estudemos então cada uma delas. O aborto necessário possui dois requisitos essenciais, ou seja, que o aborto seja praticado por médico e que não haja outro meio para salvar a vida da gestante. Trata-se aqui de um caso especial de estado de necessidade. Por esta razão é que o dispositivo legal deveria utilizar a expressão não há crime. Entende-se que não há necessidade que esse risco seja atual. Contudo, sendo o risco atual, e se o aborto for praticado por uma pessoa que não é um médico, fica excluído o crime pelo estado de necessidade previsto na parte geral. Eu não aplico, neste caso, este dispositivo da parte especial. Eu tenho que me socorrer do estado de necessidade previsto na parte geral do nosso Código Penal. Assim sendo, se uma aborteira ou parteira realizar o aborto nestas condições, ou seja, estando a gestante a correr risco de vida atual, não haverá crime em razão da excludente de criminalidade do estado de necessidade prevista no artigo 24 do nosso Código Penal. O aborto necessário não exige o consentimento da gestante. Ora, isto é mais ou menos evidente. Muitas das vezes, não há sequer tempo para que ela consinta. Se o médico, por exemplo, em outra hipótese, supõe erroneamente a existência do perigo, em face de circunstâncias justificáveis, e pratica o aborto, não responde pelo crime na forma do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Já o aborto sentimental possui 3 requisitos, ou seja, que o aborto seja praticado por médico, que a gravidez resulte de estupro e que esteja presente o consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Nesse tipo de aborto, não há necessidade de autorização judicial. Não é necessário a condenação do autor do estupro. Basta como prova um boletim de ocorrência. É evidente, se fôssemos aguardar todo o desfecho de um processo crime para a comprovação do estupro, não seria necessário o aborto, pois ao final desse processo, evidentemente, a criança teria nascido. Isto, se os senhores não pensarem que ela já teria alguns anos de vida. Contudo, é de se observar que se a gestante simula ter sido estuprada e faz um boletim de ocorrência noticiando o crime que não aconteceu, ela responderá pelo aborto e por comunicação falsa de crime, na forma do artigo 340 do nosso Código Penal. O médico, neste caso, não responde, pois existe em seu favor a discriminante putativa, já que o mesmo pressupôs estar presente
circunstância de fato, que se de fato estivesse presente, tornaria sua conduta lícita. Se a gravidez resultar de atentado violento ao pudor, é possível o aborto sentimental? Considerando-se aí que a lei só menciona em gravidez decorrente de estupro? A resposta deve ser afirmativa, aplicando-se, neste caso, a analogia in bonam partem, uma vez que o estupro e o atentado violento ao pudor são crimes semelhantes. Entende-se ter havido um esquecimento, mero lapso do legislador, que ao fazer a lei não teria se lembrado da possibilidade de uma gravidez decorrer de atentado violento ao pudor. Porque nesse crime não há conjunção carnal. Vale dizer, trata-se do chamado coito interfemoral. Se a gestante ou a enfermeira, neste caso, ou seja, gravidez resultante de estupro ou atentado violento ao pudor, praticarem um aborto, respondem pelo crime, pois não há situação de emergência. Vamos agora tratar do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, conforme previsto no nosso artigo 122 do nosso Código Penal. Trata esse dispositivo da conduta de quem induz, instiga alguém ou presta auxílio a outrem para que pratique o suicídio. Esse crime também é chamado de participação em suicídio, pois a lei não pune aquele que tenta o suicídio, melhor dizendo, e não obtém êxito. É evidente, não é verdade? Ora, como é que eu posso punir, neste caso, aquele que tenta o suicídio? Esta punição teria apenas efeitos negativos, como aí reforçar a ideia do suicida. Além disso, mostra-se absolutamente inócua a punição, com privação da liberdade de quem não se importa com a sua própria vida, ao ponto de tentar tirá-la. As modalidades de participação em suicídio são as seguintes: induzir, que consiste em dar a ideia do suicídio a alguém que ainda não tinha tido esse pensamento. Instigar é reforçar a ideia de suicídio já existente na vítima. Como, por exemplo, no caso de uma pessoa que está prestes a pular do alto de um prédio e a outra passa a gritar para que ela pule. Pula, pula, pula mesmo, é isso aí, vai lá, vamos logo com isso, acaba logo com isso. Ora, o induzimento e a instigação são chamados de participação moral. Já o auxílio é denominado de participação material, porque neste o agente colabora com a prática do suicídio, por exemplo, fornecendo a arma ao suicida, a corda, etc. O auxílio deve ser sempre acessório para caracterizar o artigo 122 do Código Penal, pois se é a própria causa direta da morte, haverá o crime de homicídio e não o de participação em suicídio. Assim sendo, se o agente puxa o gatilho de uma arma a pedido da vítima, ocorrerá, neste caso, o homicídio e não a participação em suicídio, já que a vida é um bem indisponível, sendo que o consentimento não é válido
neste caso. Não houve suicídio, não se podendo falar em participação deste, mas sim homicídio. Isto é muito importante, pessoal. Guardem bem isto. Participar não é executar. Eu repito, participar não é executar. Quem executa responde por homicídio e não por participação em suicídio. A prática de mais de uma conduta em relação à vítima é crime único. Assim sendo, responde por um só crime quem, além de instigar, induz e fornece os meios necessários para que a vítima pratique o suicídio. Trata-se, no caso, de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, que também é conhecido como tipo penal misto alternativo, de modo que, realizadas uma ou mais condutas entre as previstas no tipo penal, o agente somente responderá por um único crime. O suicídio pode ser conceituado como a supressão espontânea e consciente da própria vida. Eu volto, repito, isso é importante. Suicídio é a supressão espontânea e consciente da própria vida. Vale dizer, para a caracterização do suicídio, é necessário que a supressão seja espontânea e também consciente. Desta forma, se a vítima é forçada mediante violência ou grave ameaça a tirar a própria vida, não há suicídio, pois não há espontaneidade, de modo que o autor responderá pelo crime de homicídio. A existência do crime em estudo pressupõe que a vítima tenha alguma capacidade de entendimento e de resistência. Assim sendo, quem induz uma criança de pouca idade ou pessoa com enfermidade mental, aquela que baba na gravata, a se atirar de um prédio, responde por homicídio. Qualquer fraude para que a vítima tire a sua própria vida, sem saber o que está fazendo, também implica na configuração de homicídio. O crime do artigo 122 do Código Penal pressupõe seriedade na conduta. Caso contrário, não haverá crime por falta de dolo. Assim, se alguém, em tom de brincadeira, aconselha outra pessoa a prática do suicídio, o fato será atípico. O crime do artigo 122 também não prevê a forma culposa. Contudo, ele admite o dolo eventual. Desse modo, por exemplo, aquele que empresta uma arma de fogo para o outro fazer a chamada roleta russa, né? Pá! Age com dolo eventual. Se várias pessoas fazem roleta russa, aquela coisa de rolar o tambor da arma, colocar de novo e acionar o gatilho. Em grupo, cada um destes responde aí por participação em suicídio, desde que, evidentemente, a pessoa aponte a arma para a sua própria cabeça. Então aí nós temos o quê? Um grupo de pessoas, sendo que cada uma delas aponta a arma para a sua própria cabeça, enquanto os demais ali integrantes deste grupo ficam estimulando os outros. Os sobreviventes respondem pelo crime em estudo, ou seja,
participação em suicídio. Contudo, se uma pessoa aperta o gatilho em direção a outra, pá, a morte dela, haverá homicídio com dolo eventual. Para a configuração do crime em estudo, também é necessário um nexo causal, de modo que deve haver nexo causal entre o auxílio prestado e a forma como a vítima se mata. Caso contrário, o fato será atípico. Por exemplo, se o agente empresta ao suicida uma arma para que ele pratique o suicídio, e esse acaba se enforcando, não há o crime, já que está ausente o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado morte. Ora, ele emprestou uma arma, ele deveria ter acabado com a sua própria vida com esta arma. Como ele se enforcou, utilizou de uma corda para acabar com a sua própria vida, está ausente o nexo de causalidade. O crime do artigo 122, ele só existe quando o agente tem dolo direcionado a uma pessoa determinada. Assim sendo, os autores de livros e músicas que passam a estimular o suicídio não geram a responsabilização de seus autores, porque eles não visam pessoa ou grupo de pessoas determinadas. Aqueles livros, aqueles versos bucólicos, né? Quando eu morrer, os vermes comerão meus olhos, que tanto te olharam. Comerão meus lábios, que tanto te beijaram. Comerão meu coração, que tanto te amou. Evidentemente, se a pessoa levada por isto à prática do suicídio, numa leitura, este autor do livro não responde pelo crime em questão. Já aquele que impede o socorro para o suicida arrependido responde por homicídio. Se duas pessoas, por exemplo, fazem um pacto de morte e uma delas se mata e a outra não, a sobrevivente responde por este crime. No entanto, se duas pessoas fazem um pacto de morte e uma delas abre o gás em um quarto fechado, por exemplo, morrendo uma e sobrevivendo a outra, esta responde por homicídio, já que realizou a conduta que ocasionou a morte. Prestem bastante atenção. Participar não é executar. Imaginemos então a situação do Romeu e Julieta, que resolvem fazer um pacto de morte e combinam em praticar um suicídio coletivo, os dois, em uma câmara de gás. Os dois então se dirigem para esse recinto, sendo que Romeu aciona o dispositivo que libera o gás. Prestem bastante atenção. É Romeu quem aciona o dispositivo que libera o gás. Muito bem. Neste caso, se Romeu se arrepender, pode ocorrer as seguintes hipóteses. Os dois morrem, e aí fazemos o enterro deles, já que não há ninguém para ser responsabilizado penalmente. Romeu morre e Julieta sobrevive. Neste caso, Julieta irá responder por participação em suicídio, pois ela não executou a conduta que deu causa ao resultado letal, a qual foi exclusivamente praticada por Romeu. Lembrem-se, foi Romeu quem acionou o dispositivo da câmara de gás. Romeu sobrevive e Julieta morre. Neste caso, Romeu responde por homicídio,
eis que foi ele que executou, melhor dizendo, a conduta que deu causa à morte de Julieta. Vale dizer, ele não participou de um suicídio, mas na realidade executou um homicídio, sendo que seu arrependimento não foi eficaz. Outra hipótese, Romeu sobrevive e Julieta também, sendo que ambos sofrem lesões corporais de natureza grave. Romeu, o qual acionou o dispositivo, lembram disso? Responde por lesão corporal de natureza grave. Eis que seu arrependimento foi eficaz. De modo que, na forma do artigo 15 do nosso Código Penal, ele deve responder pelos atos até então praticados e não por tentativa de homicídio. Já a Julieta responde por participação em suicídio, estando sujeita a uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, na forma do que estabelece a pena prevista para o artigo 122 do Código Penal, quando o suicídio não se consuma. Imaginemos outra hipótese. Romeu e Julieta sobrevivem e ambos sofrem lesões corporais de natureza leve. Romeu responde por lesão corporal de natureza leve. Eis que seu arrependimento foi eficaz, de modo que, na forma do artigo 15 do Código Penal, deve responder pelos atos até então praticados, e não por tentativa de homicídio. Já Julieta não responde por nada. Oh, mas como não responde por nada? Evidente. Eis que para a configuração do crime de participação em suicídio, é necessário que o suicida, ao menos, venha a sofrer lesão corporal de natureza grave, conforme os senhores podem observar da redação, especificamente, da pena do artigo 122, que exige, para a punição da participação em suicídio, que o suicida venha ou a morrer, quando o suicídio se consuma, ou venha a sofrer lesão corporal de natureza grave. Se vier a sofrer lesão corporal de natureza leve, nós estamos diante de um fato atípico. Quanto à possibilidade de ser praticado o crime em estudo por omissão, há duas opiniões na doutrina. Para Magalhães Noronha e Mirabete, este crime pode ser praticado por omissão em uma única hipótese, quando a pessoa tem o dever jurídico de evitar o resultado e não o faz. Já para Damásio, Frederico Marques, Heleno Fragoso e Celso Delmanto, não existe a possibilidade da prática desse crime por omissão, pois os verbos deste artigo são incompatíveis com a modalidade omissiva. Ora, isto me parece mais ou menos evidente. Induzir, instigar ou prestar auxílio a alguém para a prática do suicídio. Isto é incompatível com uma omissão. Todas essas condutas revelam uma ação, uma atividade por parte do sujeito ativo. Estes autores entendem que quem tinha o dever jurídico de evitar o resultado e não o faz, deve responder pelo crime de omissão de socorro qualificado pela morte. Contudo, é de se observar que se tinha o dever de agir e não agiu, deve a gente responder diretamente pelo resultado e não por omissão de socorro. Ora, ele está na posição de garantidor.
de modo que o agente, nesse caso, deveria responder por homicídio. Trata-se aqui de crime omissivo impróprio. E o dever de agir decorre do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos tratar da consumação e da tentativa. A tentativa não é possível, porque o resultado consta da própria pena. A conduta de participação em suicídio somente será punível se a vítima venha a sofrer lesões corporais de natureza grave ou morre. Deste modo, se a vítima sofre lesões corporais de natureza leve, conforme visto por nós anteriormente, no exemplo de Romeu e Julieta, não haverá o crime. Como o Código apenas trouxe previsão de pena para situações em que a vítima sofre lesões graves ou morre, entende-se que o fato é atípico em todas as demais situações, por total ausência de previsão de pena a ser aplicada, nesse caso. Exatamente como vimos aí no exemplo do Romeu e da Julieta. Na hipótese que a vítima sofre lesão grave, o crime é considerado consumado, uma vez que tem previsão de pena autônoma na própria parte especial. O crime se considera praticado no momento da morte da vítima ou no instante em que esta sofre lesões corporais de natureza grave, ainda que a instigação tenha ocorrido um ano antes. Assim, é deste momento que se iniciará a contagem do prazo prescricional. O artigo 146, parágrafo 3º, mais especificamente o inciso 2º do nosso Código Penal, afirma que não há crime na coação exercida para impedir o suicídio. Estudemos agora as causas de aumento de pena previstas no artigo 122, parágrafo único. A pena deve ser aplicada em dobro se o crime for praticado por motivo egoístico, se a vítima é menor de 18 anos ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Se a vítima não tem qualquer capacidade de discernimento e resistência, em razão de sua tenra idade, haverá homicídio. O artigo 122, parágrafo único, pressupõe alguma capacidade de discernimento e de resistência por parte da vítima. Essa capacidade deve ser analisada caso a caso, na hipótese concreta. Por analogia, o artigo 224-A do Código Penal, Damásio entende que basta que a vítima seja menor de 14 anos para que o crime já seja o de homicídio. No entanto, há posicionamentos no sentido de que deve ser analisado o caso concreto, pois a aplicação deste dispositivo implicaria em utilização de analogia em prejuízo do réu, vedada em direito penal, o que nos parece mais acertado. Muito bem, desta forma, encerramos a análise dos crimes contra a vida. Se tiverem dúvidas, voltem à aula, não percam tempo, assistam novamente e tirem todas as suas dúvidas. Não se esqueçam de imprimir a apostila, estudar a apostila e realizar
os nossos testes. Muito obrigado.